Estamos chegando em Éfesos para fazer o passeio aqui, conhecer. Éfesos é a antiga cidade, ou as ruínas da antiga cidade de Éfesos, que era domínio grego e depois foi domínio do Império Romano, no começo do Império Romano aqui. E era uma cidade muito proeminente. Então, aí, supostamente super bem conservada, as ruínas e tal. Então a gente vai dar um passeio aqui e vai conhecer. Então, entramos no sítio arqueológico de Éfeso. A Bruna está preocupada que eles reutilizam o fone que a gente pegou para ouvir as instruções. Mas a gente teve uma surpresa muito positiva que a gente estava esperando pagar 52 euros por pessoa para entrar e fazer o passeio. E como a gente é Turkish resident, a gente paga como cidadão turco de fato, né? E aí foi 500 liras para cada um. 500 liras dá 90 pila, 90 reais. Que é o equivalente a uns 10 euros, 12 euros, 15 euros talvez. Para quem estava esperando pagar 52 cada um, então ia dar 100 e poucos euros o passeio todo, vai dar 20. Então, tamo grandão. A gente entrou aqui pelo número 1. Nós vamos caminhar tudo para chegar nesse número 1 e aí fazer todo o sequencial. E aí a gente tem um áudio para ir guiando e dando as informações sobre o lugar. Então aqui a gente está de fato no início da caminhada do Éfesos. Lá tem um dogão bem confortável, ó. Mas a gente inicia por aqui. Pode ser que tenha ruído porque tem bastante grupos de turistas chegando. Hoje é um feriado na Turquia e tem muito turista aqui o tempo todo. Então a gente começa por aqui, que é o Templo de Artemis. A gente está ouvindo o outro guia falando espanhol aqui, que esse era o Templo de Artemis e foi destruído por Heróstrato, um terremoto que aconteceu aqui há muitos anos atrás. E sempre tem uns maybe dormindo. Então aqui é a cidade feita em homenagem a Artemis, a filha de Zeus. Ela foi construída primeiro no período grego-helenístico e sofreu com terremotos, depois foi reconstruída durante o Império Romano. E durante o Império Romano chegou a ter mais de 200 mil pessoas morando aqui. Então, vendo agora, a gente identificou que na verdade isso aqui se tratam dos Bath State Agora, ou seja, eram as ágoras públicas, inclusive os espaços de banho, onde se discutiam questões políticas e filosóficas naquele período. É muito louco a gente pensar que há mais de 2000 anos atrás os caras já tinham inclusive sistema de aquecimento embaixo do solo para gerar mais conforto para as pessoas que estavam ali. Então essa era uma parte muito rica e muito desenvolvida de ambos o período grego quanto depois o Império Romano aqui. E eles tinham sistemas de aquedutos que traziam água desde aqui, a gente consegue ver correndo um deles, ó, sistemas de canos que traziam águas e distribuíam dentro da cidade. Então com isso eles tinham todo um sistema de abastecimento de água e de saneamento para esses banheiros públicos e espaços de banho das pessoas. Aqui a gente está passando pelo espaço da Ágora pública, então, né, o State Agora da época, como eu falei, onde eram discutidos temas políticos e filosóficos pertinentes. Isso era constituído também por um templo bem no centro dele, para o Imperador Augusto, e tinha várias estátuas ao redor. E aqui está novamente aquele encanamento que fazia todo o sistema de aqueduto, trazendo a água do litoral para cá. Aqui fica a Basílica, onde era o principal centro de comércio. E eles consideram uma das construções mais significantes da cidade, né? Tinha 67 colunas dessas aqui. Esse é o Boletrium, é o espaço onde funcionava quase como o Senado, onde eram construídas as leis pelos legisladores do período. E depois esses caras apresentavam no Odeon essas leis para representantes da sociedade.
O Odeon, nesse caso aqui, tinha espaço para 1.800 pessoas e inclusive tinha um telhado que cobria esse espaço. Então, é aqui onde está essa arquibancada e toda essa estrutura. Vamos? Şöyle en güzel gülümsemenizi göreyim suratlarınızda. Böyle Tamam. girmiş vaziyette. Tamam. Zeynep ben sen. Essas escadas, as paredes, é tudo original da época, tudo construído com mármore. É muita loucura isso aqui. Los gatos son las almas de los que se quedaron. Los amamos. Aqui então é o Prytaneum, eu imagino que seja Prytaneu em português, que era um espaço de representação da soberania e de toda a independência dos gregos nesse período helenístico. Existiam duas estátuas da Artemis aqui, essas duas estátuas estão hoje no Museu de Efésios. Vou ver se a gente dá uma passada lá depois. E é legal que aqui existia também uma pira com fogo que ficava acesa constantemente, tipo, constantemente mesmo, né? O tempo todo estava aceso, e tinha um cara que era o Pritão, que era um dos mais altos cargos públicos que alguém podia ter, que ficava responsável por preservar esse fogo aceso. E isso não era só simbólico para a cidade, como era também a forma de ter uma fonte de fogo aqui para tanto para aquecer quanto para entregar fogo para as outras casas dos moradores. Então todos buscavam a sua origem de fogo nesse um espaço.
Devereyi biz alıştırmışlar. Alıştırmışlar olmaz. 28 gün sonra İndiyan buradan Ankara, Mama, Esse espaço aqui é chamado Sacred Ground, o chão sagrado, e ele tem um simbolismo muito legal, que é justamente dessa conversão do politeísmo grego, do período helenístico, para o monoteísmo cristão, que acontece depois com a ascensão do Império Romano aqui, né? E aqui era o templo de Domiciano, que justamente fazia junto com o Pitorium, como é que eu falei antes? Aquele espaço onde estava o fogo, fazia uma conexão daqui para cima com o que levava aquele caminho do aqueduto que chegava até o porto, que dá mais ou menos 9 quilômetros aqui. A gente ouviu aqui na referência do áudio, ouvimos outros guias comentando também, essa é a deusa Nike. E aqui é o relief, então o alívio ou a libertação de Nike de alguma forma. E parece que essa era a deusa para quem eles rezavam ou prestavam homenagens quando eles queriam a vitória de alguma forma. Então, vitória em esportes, vitória em guerras e assim por diante. E o que a gente vê, que ele mostrava ali, é justamente essa distribuição de imagem vindo da esquerda para a direita, que faz lembrar do símbolo da Nike. E o que eles alegam é que o símbolo da Nike tenha sido construído dessa forma em homenagem tanto à deusa Nike, quanto fazendo referência ao posicionamento dela nessa estátua. É bem louco a gente ver aqui também como os imperadores tinham uma condição quase que sagrada. Então tem o templo de Domiciano, eles recebiam templos em homenagem a eles e eles ficavam marcados na história dessa forma. Esse é um ponto meio que de entrada de fato então para a cidade. Aqui ficava o Hidreion, que era uma fonte onde os viajantes ou as pessoas paravam para descansar, logo do lado daquele monumento que a gente mostrou antes, que foi construído para o imperador. E chegando aqui, a gente está descendo a rua Curetes, ou o caminho de Curetes. A gente chega nisso aqui que era uma porta, ou um portão propriamente para a cidade. E como ele era bastante fechado, bastante estreito, isso forçava a entrada individual das pessoas que vinham, servia também como proteção e fazia com que as pessoas tivessem que descer dos cavalos para passar aqui. Então, nesse momento aqui, passando por esse portão, a gente de fato entra nos espaços internos da cidade.